A todas, boa noite a todos. Eu primeiro agradecer a presença de cada um de vocês. A ideia no dia de hoje está realizando que a audiência pública, desafios da gestão de políticas públicas do Estado de São Paulo, o debate público, desafios da gestão de políticas públicas no Estado de São Paulo, procura fomentar a discussão sobre questões como a efetividade das políticas públicas, fortalecimento da transparência e do controle social nas ações de governo, as implicações do desenho federativo na articulação das políticas sociais, o planejamento e a gestão no aparelho do Estado como pilares de governança e democratização do setor público. Nós estamos desenvolvendo, na verdade, esse debate de audiência pública. Na verdade, é um diálogo que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa, com a Associação dos Especialistas em Políticas Públicas do Estado de São Paulo. A gente acompanhou bastante o debate de vocês aqui no projeto de lei, o PL 50, e discutimos que é necessário trabalhar estruturando também a carreira dos especialistas no Estado de São Paulo, e esse seminário é uma forma também de ir fortalecendo esse diálogo. Então, o debate no dia de hoje, vamos estar aqui com o Og Oliveira Pinto, o Luiz Antônio Panoni, e daqui a pouco deve estar chegando também a Elisete Verilo Brasil. Então, nós daqui a pouco vamos passar para cada um dos palestrantes, que vai estar na participação, e depois vamos abrir também para que vocês possam interagir também aqui no nosso debate, aqui na audiência pública. É importante esse debate dos desafios de gestão de políticas públicas, que muitas vezes a gente, na estruturação, pelo menos do desenvolvimento do Estado, e aqui na Assembleia, a gente tem acompanhado bastante o debate do orçamento do Estado. Eu estive até o ano passado como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu assumi agora, a partir de março, a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Então, acho que quando a gente está na liderança, a gente acaba não assumindo nenhuma comissão na Assembleia, justamente para a gente se dedicar mais tempo também à liderança do partido, que você acaba construindo um debate mais amplo com as demais bancadas aqui na Assembleia Legislativa. Então, junto com o PSDB, com o PDT, com o PMDB, com o PV, com o PSB, com todos os partidos hoje que fazem parte da gestão da Assembleia Legislativa. No debate que nós construímos nesses 2 últimos anos no orçamento, o que a gente tem percebido? Nós aprovamos aqui na Assembleia algumas regiões metropolitanas. A região metropolitana da Grande São Paulo, a região metropolitana do Vale do Paraíba, o aglomerado urbano de Jundiaí, o aglomerado urbano de Piracicaba, e estamos debatendo o aglomerado urbano também da região de Sorocaba. Hoje nós estamos debatendo aqui na Assembleia da necessidade de você pensar o desenvolvimento do Estado na sua integralidade. Nós percebemos, a partir do debate da Finanças e Orçamento, que você ainda não tem, você tem, parte de vocês acompanham em diversas áreas hoje do Estado de São Paulo, você consegue ter um olhar na execução do orçamento. Mas no planejamento do orçamento, a gente percebe ainda que não tem uma participação efetiva na construção desse planejamento, nem no curto, nem no longo prazo. Por exemplo, nós discutimos agora o plano plurianual em 2011. Quando você para analisar o plano plurianual em 2013, você percebe que várias das ações que tinham sido discutidas em 2011 já foram abandonadas. E algumas ações que não existiam no plano plurianual estão sendo desenvolvidas pelo Estado. Como você consegue pensar num planejamento de longo prazo, que se você nem no plano plurianual, que é de 4 anos, você consegue ter um planejamento estrutural? Isso nós estamos falando do plano plurianual que é aprovado, que é debatido, que é aprovado e que é estruturado assim. O Estado tinha que ser pensado, pelo menos, no mínimo, em 4 anos. Mas não dá para você pensar num planejamento de Estado pensando em apenas 4 anos. Imaginamos, nós aprovamos agora há pouco tempo vários empréstimos na Assembleia Legislativa para diversas áreas. Metrô, CPTM, duplicação de estradas, mesmo na área do Sabesp, o Rodanel. Então, você começa a pensar, quando você aprova aqui uma autorização de concessão de empréstimo, até começar a executar, às vezes demora 5 anos.
né, entre a aprovação na Assembleia, né, até começar a execução da obra, né, quando não demora mais tempo. Então, um plano plurianual, 4 anos, de fato, é insuficiente você pensar um Estado de forma integral, pensando. Então, você tem que pensar um Estado de longo prazo. Agora, para pensar esse Estado de longo prazo, esse Estado estrutural, né, você tem também, a gente tem uma outra parte que a gente chama que é efetivamente quem vai fazer a gestão desse processo. Quem faz a gestão do processo é o servidor público, né, que é de carreira, que vai passar, né, pelo Estado, né, durante diversos anos, independente de qual partido que vai estar, né, gerindo o governo naquele momento. Então, você tem o papel do Estado, você tem o papel, depois, dos governantes que vão assumir, seja 4 anos ou há mais tempo, que vão estar na gestão do Estado. E aí uma reflexão que tem que ser feita, né, do mesmo jeito que nós olhamos aqui no Estado, você não consegue ter um planejamento de longo prazo. Você não tem também, dentro hoje da estrutura da carreira, então é importante, inclusive, esse diálogo com a gestão, né, de você ter uma carreira estruturada, onde você consiga criar uma sinergia entre as diversas carreiras, as diversas áreas. Você vai funcionando, muitas vezes, de forma compartimentada. Você vai indo, muitas vezes, né, por secretaria, você vai vendo por parte, mas você não consegue enxergar o Estado como um todo, e, muitas vezes, o servidor público, que deveria, né, ser um servidor, que deveria ser valorizado, né, pela sociedade, muitas vezes não é. A gente tem andado bastante no Estado, a gente percebeu que os pesquisadores, né, não no caso aqui dos especialistas, mas vamos pegar os pesquisadores. Se você olhar hoje, praticamente você não tem mais pesquisadores. Aí é importante para o Estado você ter pesquisadores? Né? É importante para o Estado, né, você ter os especialistas? Hoje é suficiente ou é insuficiente? A sociedade hoje enxerga o socialista como, né, um servidor importante para o desenvolvimento do Estado? Como é que ele está integrado, né, com os diversos, né, servidores públicos do Estado hoje, né, que são responsáveis pela execução das políticas públicas? Porque a política pública não é só, tem tanto recurso para a saúde, tem tanto para a educação, tem tanto para a mobilidade, tem tanto para a ciência social, mas quem é que vai construir efetivamente lá na ponta, né, a possibilidade do que está sendo construído ser executado? Então, esse seminário no dia de hoje, essa audiência pública, começar a fazer um pouco essa reflexão. Né, qual é o nosso papel, né, quais são os desafios das políticas públicas, né, qual o Estado que é necessário que a gente tenha para os próximos 20, 30 anos, né, e qual vai ser o papel, né, não só de quem executa, de quem constrói as políticas, quem constrói as ações e quem estrutura o planejamento. Como eu falei aqui no início da minha fala, nós estamos repensando o Estado num debate, não é um debate partidário, é um debate que todos os partidos fizeram essa reflexão ao longo dos últimos anos, é de repensar o Estado a partir de regiões metropolitanas, aglomerados. Né? Quando você pensa, você está pensando uma ação de Estado, né? Não é uma ação de partido, é uma ação de Estado. Quando você discute a transparência do orçamento do Estado, não é um debate de partido, é um debate de Estado. Como é que as pessoas se apropriam do recurso, que ele contribui com o ICMS, contribui, né, com o IPVA, né, e depois esse recurso ele volta, de fato, em políticas públicas no Estado de São Paulo. Não é um debate, como eu disse, de partido, tem que ser um debate de Estado e como é que nós, como servidores, podemos contribuir para fazer essa construção. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de cada uma de vocês, e esse é o nosso desafio para o dia de hoje. Então, eu vou, então, rapidamente aqui, já passar, né, para o Luiz Antônio Pannoni, né, para as suas considerações, para o seu debate, e depois nós passamos para o Og. Bem, boa noite a todos. Eu quero saudar o deputado Luiz Cláudio Marculino, saudar o diretor-geral da Associação dos Especialistas em Políticas Públicas, o Og de Oliveira Pinto. Quero dizer que gostaria de cumprimentá-los duplamente. Primeiro, por essa feliz iniciativa. Sei que a diretoria da associação está recém-constituída, com uma nova conformação. Fui procurado lá no gabinete da gestão há poucos dias, oportunidade que recebi o convite para estar aqui, e pude ver que essa diretoria, agora conduzida pelo Og, está imbuída de bons propósitos, buscando uma aproximação direta com o gabinete,
para que a gente possa estar trabalhando novos projetos de construção, evidentemente, de novas políticas públicas para o nosso Estado. Quero cumprimentá-los também, eu disse que o faria duplamente, pela coragem de estarem aqui com esse frio, né? Sei que muitos outros não tiveram a mesma coragem que nós. Então, acho que a gente merece ser cumprimentado por isso também. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhando de um momento de reflexão sobre os desafios que se impõem à gestão de políticas públicas do nosso Estado. Pude ler aqui o flyer e verificar que, na verdade, esse tema ele se desdobra em 4 eixos. O primeiro eixo que eu detectei é a efetividade das políticas públicas. O segundo, o fortalecimento da transparência e do controle social nas ações de governo. O terceiro eixo, as implicações do desenho federativo na articulação das políticas sociais. E o quarto e último, o planejamento e a gestão no aparelho de Estado como pilares da governança e da democratização do setor público. Eu não tenho autoridade para discorrer sobre os 4 temas. Com toda honestidade, confesso isso a vocês. Mas busquei subsídios para poder fazer uma reflexão com todos que aqui estão sobre 2 temas, ou sobre 2 eixos desse tema que foi proposto, que me parecem bastante oportunos e que dizem de perto com a minha função na Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, enquanto chefe de gabinete. Então, eu preparei uma exposição, acho que já está aqui, isso. Eu vou discorrer sobre o planejamento e a gestão no aparelho de Estado como pilares da governança e da democratização do setor público e vou ousar falar sobre o fortalecimento da transparência e do controle social nas ações de governo. A Secretaria de Gestão Pública, eu não sei se todos têm conhecimento, mas eu acredito que tem, ela tem uma história relativamente recente, né? Na década de 60, final da década de 60, ensaiava-se alguma coisa no âmbito do governo do Estado de São Paulo, concernentemente à questão do planejamento e da gestão das políticas públicas. Mas o foco ainda estava muito distante daquilo que nós vivenciamos hoje. Ou seja, muito distante do cidadão, do foco principal de qualquer política pública, de governo. Em 1968, nós tínhamos uma Secretaria de Trabalho e Administração com atribuições no âmbito da administração de pessoal e de materiais. Portanto, não havia a contemplação dos processos, né? O foco era materiais e pessoas. Não havia uma preocupação do Estado ainda com a questão dos processos, com a questão das ferramentas, né, que pudessem viabilizar as políticas públicas de modo a satisfazer o cidadão. E o foco principal ainda não era o cidadão, era o Estado enquanto um prestador de serviços. Em 1975, nós tivemos, com a criação da Secretaria dos Negócios da Administração, atribuições de administração de pessoal, RH, e materiais, com a absorção também do IPESP, do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, e do IANSP, que eram vinculados a essa Secretaria dos Negócios da Administração. Em 1991, houve uma alteração da denominação dessa então Secretaria dos Negócios da Administração para a Secretaria de Administração e Modernização. Aqui nós começamos a enxergar já uma preocupação, ainda que tênue, com a questão dos processos, dos mecanismos, né, dos instrumentos, das ferramentas que pudessem efetivamente permitir que o Estado pudesse satisfazer de forma razoável a expectativa da sociedade e do cidadão. Foram introduzidas
questões referentes à modernização das estruturas de governo, mas ainda também de uma forma tímida. Em 1999, essas atribuições foram transferidas para outros órgãos, ou seja, desmantelou-se aquela estrutura que se ensaiava, né, no sentido de contemplar pessoas, processos e ferramentas, né, e espraiaram-se esses conceitos ou essas atribuições para diversas secretarias do Estado. Só no ano de 2006, no apagar das luzes do ano de 2006, é que foi criada a Secretaria de Gestão Pública com missões ampliadas pela Lei 12.474, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2007. É preciso ressaltar aqui a figura do agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, porque ele lutou muito, enquanto deputado, aqui no Parlamento, para que, inclusive, a denominação fosse alterada para a Secretaria de Gestão, porque a proposta que havia chegado do Executivo não tinha essa nomenclatura, né? E ele teve uma contribuição efetiva para a implantação, juntamente com todos os seus pares aqui na Assembleia Legislativa, para a criação e efetiva implantação da Secretaria de Gestão no Estado de São Paulo. Nós colocamos aí os valores e diretrizes que norteiam as ações da nossa Secretaria. Fortalecimento da capacidade de governar, da governabilidade, da governança do Estado de São Paulo, né? Buscar o fortalecimento dessa capacidade de governança é uma das prioridades da Secretaria de Gestão. É uma gestão pública orientada para o cidadão, para a satisfação do cidadão. É outro valor inerente à estrutura da Secretaria de Gestão. A busca permanente pela eficiência e por resultados nas ações de governo, ou seja, o aperfeiçoamento do serviço público de modo a realizar a expectativa, o anseio do cidadão. Sempre com uma visão de longo prazo. O nosso deputado acabou de mencionar aqui, várias vezes, a necessidade de se pensar ações de governo e não do governo, né? É preciso que a gente implante políticas públicas que não sejam bandeiras de um partido ou de outro partido, mas que, na verdade, cristalizem o anseio da sociedade, né? E aí nós estamos falando, na verdade, de políticas públicas duradouras, de políticas públicas de governo, né? E isso pode perpassar, portanto, vários mandatos, seja de uma ou de outra bandeira partidária, de uma ou de outra ideologia. A inovação permanente na gestão é outro valor perseguido por nós. E a gente vai ver um pouco mais adiante, eu vou ter a oportunidade de dizer isso, que vocês já conhecem, mas de uma forma um pouquinho, talvez, mais enfática, quando a gente abordar alguns programas que, na verdade, representam verdadeiras medalhas de governo do Estado de São Paulo, né, e que são conduzidas pela Secretaria de Gestão, como é o caso do Poupa Tempo e do Acesso a São Paulo. Capacitação e valorização do servidor público, né, é outro valor, é outra diretriz que nós temos. Buscar incessantemente a valorização do servidor público e a sua capacitação. É lógico que todos nós somos freados por uma série de fatores, invariavelmente de ordem orçamentária, financeira, mas a verdade é que todos nós temos lá na Secretaria preocupação de poder construir políticas de valorização, de capacitação, de qualificação do servidor público do Estado de São Paulo. E disponibilizar a tecnologia a serviço da informação. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso também. Então, eu queria traduzir isso tudo numa frase histórica do Sidney Beraldo, que diz que, na verdade, a verdadeira missão da Secretaria de Gestão é fortalecer a capacidade de governar,
promovendo inovação, competências e pessoas na esfera governamental, tendo como referência as necessidades dos cidadãos a serem providas pelo poder público. Enquanto atribuições da Secretaria de Gestão, nós podemos abordar a questão da transformação da gestão pública com foco na melhoria da qualidade dos serviços públicos. Por meio de quê? Da formulação e controle de uma política de recursos humanos do Estado e da formação de servidores. Todos vocês sabem que afeta a Secretaria de Gestão está a Unidade Central de Recursos Humanos do Governo do Estado de São Paulo, né? Ou seja, é a unidade que pensa, que planeja, que executa a política de relação do Estado com o seu servidor, no âmbito de todas as secretarias que compõem a estrutura governamental do Estado de São Paulo. O desenvolvimento de tecnologia, coordenação e gerenciamento dos programas Poupa Tempo e Acesso São Paulo. Cabe também à Secretaria de Gestão cuidar desses dois programas de grande visibilidade do governo do Estado de São Paulo, né? O Poupa Tempo, como todo mundo sabe, presta relevantes serviços à população de um modo geral e ao cidadão específico, tem um índice de aprovação que ultrapassa 90%, e o Acesso a São Paulo é um programa vencedor. O secretário foi para Singapura hoje, às 1h25 da manhã, onde fica por volta de 5 ou 6 dias, porque nós estamos concorrendo ao prêmio anual da Fundação Bill e Melinda Gates, com a doação de $1 milhão para ser investido no programa Acesso São Paulo. As nossas chances de vitória são muito grandes, porque senão não teriam feito com que eu assinasse hoje uma ficha de abertura de conta bancária no Banco do Brasil para recepcionar essa doação da Fundação Melinda e Bill Gates. Eles premiam anualmente um programa de acessibilidade que sirva de exemplo no nosso planeta. Nós nos inscrevemos para concorrer com o Acesso a São Paulo e estamos muito esperançosos de podermos juntos comemorar a vinda desse importante recurso para multiplicar ações no âmbito do próprio programa Acesso São Paulo. A melhoria de processos e estruturas organizacionais. Vocês, acho que a grande maioria aqui são de EPPs, de especialistas em políticas públicas, do nosso público, acredito, né, Og? Sabem muito bem que vocês estão vinculados à nossa secretaria, lá na UDEMO, né? A melhoria, o fortalecimento da capacidade de governança, a modernização da máquina e dos serviços por ela prestados, depende muito do trabalho de cada um de vocês e de todos vocês. A coordenação da Comissão de Centralização das Informações e Serviços Públicos do Estado, a CECISP, e a implantação das ouvidorias também compõem esse leque de atribuições da Secretaria de Gestão. Quanto à estrutura da Secretaria de Gestão Pública, nós temos, como eu já disse, a Unidade Central de Recursos Humanos, nós temos a UTIC, que é a Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem um papel fundamental para que seja atendido o escopo da Secretaria de Gestão Pública, com a inovação, né? Com a questão da informação, com a questão de uma maior conectividade entre o cidadão e o Estado, por conta de projetos já em execução e projetos que estão num estágio embrionário no âmbito da Secretaria de Gestão, que estão sendo construídos com muito carinho, e os EPPs têm sido convocados a caminhar junto com a gente. Há poucos dias nós partilhamos alguns projetos, por enquanto projetos, que nós pretendemos transformar em programas e que vamos precisar muito da capacidade de pensar e realizar que cada um de vocês tem. A UDEMO, que é onde vocês se vinculam, né, que é
a Unidade de Desenvolvimento e Modernização das Organizações. Temos ainda o DPME, que é o Departamento de Perícias Médicas do Estado, o CAAS, né, que é o Centro de Apoio às Questões da Saúde, em grau de recurso, julga as questões das perícias. Temos lá o GCTI, que é o Grupo Central de Transportes Internos do Governo do Estado de São Paulo. E temos ainda, por enquanto, a Fundap, né, enquanto um órgão capacitador, qualificador dos servidores públicos do Estado, ainda vinculado à Secretaria de Gestão, por enquanto, né, a Prodesp e o IANSP. Então, essa, em linhas gerais, é a estrutura da Secretaria de Gestão Pública. A ênfase que nós queremos dar, já que elegemos aqui como um dos temas o fortalecimento, o planejamento e a gestão no aparelho do Estado como pilares da governança e da democratização do setor público, é o DEMO, né? Porque é lá que vocês têm o seu locus, né, o seu ambiente primário de trabalho. Evidentemente que vocês têm uma característica que os distingue de qualquer outro servidor, né, porque, não obstante, tem uma vinculação com a Secretaria de Gestão, mais especificamente com a UDEMO, vocês são disponibilizados pela SGP para todas as outras secretarias, para a Casa Civil, né, para a realização de trabalhos específicos e importantes, né. A criação da carreira, vocês sabem, ela é relativamente recente, é de 2009, quer dizer, a gente tem aí aproximadamente 4 anos da criação da carreira, uma carreira que, não obstante a sua inegável importância, está, de certa forma, ainda engatinhando, porque vocês são apenas 87, né? Temos um concurso que precisa ser realizado para ampliar o número de EPPs. Conversava sobre isso com o secretário antes dele viajar. Quero deixar aqui absolutamente consignado que é desejo do secretário a realização desse concurso, né? Nós estamos olhando isso com a atenção possível, mas quero dizer comprometida. Vocês conhecem os objetivos da carreira de vocês, portanto, seria absolutamente desnecessário ficar aqui me referindo a esses objetivos. Então, o que eu quero ressaltar aqui, o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero sublinhar, o que eu quero destacar, na verdade, alguns projetos, dentre muitos projetos que vocês atuaram e têm atuado, e que têm se transformado em programas de governo, né? Então, eu vou passar já para o outro slide, para que eu possa falar um pouquinho sobre 2 programas porque já estão em execução, mas que, lá na sua origem, enquanto projetos, contaram com uma atuação destacada de vocês. Um foi a transformação do DETRAN em autarquia, né? Isso permitiu um estudo realizado pelos EPPs, a transformação do DETRAN numa autarquia, a partir dessa reestruturação, permitiu uma desburocratização dos serviços, permitiu uma eficiência maior, permitiu uma transparência mais acentuada. Nós podemos dizer que nós ganhamos um novo padrão de atendimento no DETRAN a partir desse trabalho que foi realizado. Podemos dizer que nos moldes do poupa-tempo, né? Dá para sentir, a olhos vistos, essa transformação